Darkseid é um dos principais vilões do universo DC e ele é um dos mais poderosos e clássicos de toda a editora. E nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a origem, a trajetória e o nível de poder dele. Então sejam todos muito bem-vindos, você está no Space Fiction e eu sou o Vinícius. E bom, no vídeo de hoje, como vocês já perceberam, eu vou falar sobre o nível de poder do Darkseid. Então, uma coisa que eu acho interessante já começar citando é que o Darkseid é um dos novos deuses. Então, quando eu for falar da história dele, eu vou levar tudo em consideração, toda a trajetória do personagem, porque os novos deuses não são afetados pelos reboots do universo DC. Eles estão na esfera dos deuses e lá as coisas passam de uma forma diferente. Então, pré-crise, pós-crise, renascimento, Novos 52, tecnicamente falando, é tudo a mesma coisa pra eles. Só que o Darkseid ele tem aquele diferencial de que nos Novos 52 ele meio que começou de novo porque ele estava morto antes. Então, é uma nova versão da história dele, mas ainda assim tem um motivo. Mas enfim, vamos começar aqui falando um pouco sobre a trajetória do personagem antes da gente ir pro nível de poder. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like e se inscreve no canal, porque isso dá uma força pra mim. Além disso, você também não vai perder nenhum vídeo futuro sobre algum personagem dos quadrinhos, animes, jogos e tudo mais que eu posso fazer. Eu faço um vídeo por semana, então aqui você tá em casa com bastante conteúdo nerd. Enfim, bora logo pra história. Em 1970, o Jack Kirby criou na DC um novo núcleo de personagem, os Novos Deuses, o Quarto Mundo. E a estrutura desse mundo é simples. No início, quando os deuses mitológicos ainda reinavam, existia um grande planeta chamado Gênese, um lugar onde esses deuses lutaram no Ragnarok e morreram. No processo, o mundo foi destruído e de seus restos, dois novos planetas de deuses foram formados. Nova Gênese, onde os mais bondosos e pacíficos habitam, e Apocalipse, onde a tirania e o mal reina sob o controle de Darkseid. Mas nem sempre foi assim. Antes do Darkseid, o seu pai, o Yuga Khan, reinava. Alguém possivelmente pior do que ele, mas que ao morrer teria o seu lugar assumido por seu filho, Drax. Mas o outro filho de Yuga Khan, Uxas, não podia permitir. Enquanto Drax mergulhava no núcleo de Apocalipse com um traje especial, ele foi exposto à Sanção Ômega, a força cósmica do núcleo desse planeta, sendo completamente destruído no processo. E o motivo para isso? Uxas sabotou o traje do próprio irmão, e após a sua morte, ele mergulhou no mundo do planeta em um traje especial, nesse caso algo funcional, se banhando na Sanção Ômega e se tornando algo mais. Ali, Uxas deixava de existir e nascia uma entidade personificando o mal do universo, Darkseid. Mas as coisas não deveriam ser assim. A verdade é que o Darkseid como nós conhecemos era só uma sombra do que ele deveria ser. No passado, antes da criação, a verdadeira forma do Uxas havia sido fragmentada para que ele fosse mantido enfraquecido, mas após a fronteira infinita, ele finalmente recobrou o seu ser. E agora Darkseid é, assim como ele deveria ser desde o começo. E bom, essa é a origem e o resumo da história do Darkseid, mas bora falar agora do nível de poder. Algo que eu quero deixar claro desde o começo é que o Darkseid não é um peso pesado, ele é acima dessa categoria de personagens. Isso tecnicamente falando. Na escala de poder, alguns pesos pesados conseguem lutar com ele sim, mas a classificação dele, por assim dizer, é acima. Porque o Darkseid é um vilão que normalmente vai enfrentar equipes inteiras, e nessas equipes vai ter muito peso pesado no meio, como por exemplo Lanternas Verdes, Kryptonianos e gente desse tipo. Então via de regra ele é superior a pesos pesados normais, obviamente tirando algumas exceções como o Superman, mas aí é outro papo, é outra conversa. O Superman é comparável a ele em poder. Então, tecnicamente falando também, qualquer feito de força que o Superman possa fazer, o Darkseid tá mais ou menos na mesma escala. Ele consegue fazer coisa parecida. E assim, de uma forma geral, não é nada muito surpreendente você levar para esse lado de que o Darkseid não é um peso pesado e sim algo acima, porque basicamente o poder dos novos deuses é algo muito superior a deuses normais. O Metron já citou que o poder dos deuses do Olimpo é mera sombra do poder dele, porque os novos deuses são realmente muito maiores. E esse tipo de coisa é reforçado porque quando o Darkseid tinha sido enfraquecido a uma forma mais jovem, magrela e adolescente, ele conseguiu lutar de igual para igual com os Zeus. E basicamente isso é absurdo porque era o Zeus full power contra o Darkseid ultra nerfado, e o Zeus ainda perdeu a luta. Além disso, você tem que levar em consideração também que mesmo nessa forma ultra nerfado, ele já era a coisa mais rápida que a Mulher Maravilha viu lutando. Então, simplesmente o cara é absurdo. E assim, isso é uma coisa normal, porque basicamente o poder do Darkseid é imensurável, e quem disse isso é o próprio Orion, filho dele. Então assim, isso é só o básico do conceito do personagem, mas falando de alguns outros feitos, eu vou falar de um mais recente aqui, que foi quando ele foi sozinho pro céu, pro inferno e depois pro lado escuro da lua. E por que ele fez isso? Basicamente, no inferno, ele desceu e enfrentou o exército infernal e alguns lords do inferno.
Depois disso, logo em sequência, ele subiu para o paraíso e enfrentou um exército de anjos e Zauriel. E logo depois ele foi atrás do Eclipso, onde ele venceu o Eclipso utilizando estratégia, mesmo ele estando bem ferrado, já que ele utilizou a luz do sol para conseguir fazer ele voltar à forma de cristal. Então assim, ele enfrentou um monte de personagens no nível de entidades cósmicas em sequência, e mesmo assim ele conseguiu se manter. E detalhe, nessa fase aí ele tava sem uma mão, porque ele tinha arrancado a mão dele, mas se vocês quiserem saber, dá uma olhada aí no último vídeo do canal que é sobre o universo absoluto, que eu falo um pouco sobre isso. Mas assim, o Darkseid é simplesmente absurdo, ele já conseguiu enfrentar o Asmodeus, e na forma original dele, ele já solou com tranquilidade toda a Quintessência, que é um grupo de personagens montado inteiramente por entidades cósmicas, como o Pai Celestial, o Mago Shazam e gente desse naipe. Então assim, ele simplesmente passou o carro por cima deles, sem nenhuma dificuldade. E além disso, só para dar uma última base pro quão forte é a forma original dele em comparação com a antiga, ele já venceu o Tártaro, que antes de tudo, antes do Darkseid voltar à forma original, o Tártaro era rival dele em poder. Mas mesmo assim, depois que ele entrou na forma original dele, ele ganhou do Tártaro. Então assim, ele é realmente muito forte. E essa questão dele ser tão absurdo também se reflete na resistência, porque o que é comum de você ver em HQ onde ele aparece é ele aguentando um monte de ataque de pesos pesados e normalmente tirando eles pra bosta, como se os caras não fossem nada mesmo. O Cyborg, que por mais que seja subestimado consegue ferir gente nível Shazam, por exemplo, deu um disparo e um Darkseid ultra nerfado, sendo mortal na época, conseguiu bloquear o disparo com uma única mão. Além disso, por falar em mão, o Lobo já tentou dar um soco no Darkseid e quebrou a mão. Além disso, um outro peso pesado que já sofreu desse veneno foi o Hal Jordan, que conseguiu atacar o Darkseid, mas nem moveu ele do lugar. O construto quebrou e o Uxas ficou parado. E assim, como eu disse, isso é meio que de se esperar, porque ele aguenta ataques de equipes inteiras, formadas por Shazam, Lanternas Verdes, Flash, um monte de gente ao mesmo tempo, e ele costuma tancar isso com tranquilidade. Além, obviamente, de que ele já aguentou ataques do Superman e da Supergirl pré-crise, porque como eu disse, os Novos Deuses não sofrem os reboots, então é o mesmo Darkseid de lá até aqui, a única diferença é que agora ele é mais forte porque ele tá na forma original, e ele também já resistiu a um soco com a potência de todo o verde multiversal do Alan Scott. Além, obviamente, de que o Uxas rivaliza com o próprio Anti-Monitor em poder, um cara que consome dimensões inteiras, e é aquilo, é uma ameaça para todo o multiverso DC. Então não é de se surpreender que ele consiga vencer até gente que é counter natural dele, como por exemplo o Eschaton, que é uma criatura criada especificamente para matar novos deuses, e o Darkseid ganhou dele na porrada. Além, obviamente, de que o Darkseid tem uma durabilidade absurda, já que ele consegue ficar ferido e se manter lutando por dias mesmo assim, e ele já até mesmo conseguiu lutar 7 dias seguidos contra o Pai Celestial, que teoricamente falando é equivalente a ele em poder. Então, o vigor dele também é um bagulho ridículo. E uma outra coisa que é bem óbvio, baseado em todos esses status de personagem como uma entidade cósmica mesmo, é que ele é ridiculamente rápido. E quando eu falo rápido, eu não tô falando dele ser velocidade da luz ou algo do tipo, porque isso é fichinha em HQ. Qualquer peso pesado, por mais meia boca que seja, ultrapassa aí muito a velocidade da luz. Aqui eu tô falando de velocidade simplesmente imensurável. Porque assim, só dentro desses feitos mais mensuráveis, para vocês terem uma pequena ideia do nível do maluco, como eu tinha dito antes, ele lutando contra os Zeus numa forma adolescente dele, ele já era a coisa mais rápida que a Mulher Maravilha viu lutando. Sendo que aquilo, Darkseid extremamente nerfado e a Mulher Maravilha viu um monte de peso pesado lutando constantemente. Além disso, um outro cara que já sofreu com a velocidade dele é o Hal Jordan. Sendo que o Hal é um maluco que consegue atravessar o universo inteiro no tempo de um pensamento. Enquanto ele estava atacando o Darkseid, ele foi atingido, o construto dele quebrou e ele caiu no chão. O que mostra que o Darkseid é simplesmente ridículo em velocidade. Além disso, o próprio Orion já tomou uns ataques absurdos, sendo incapaz de bater no Darkseid antes dele reagir. E como eu disse, tecnicamente falando, o Darkseid tá mais ou menos no mesmo nível do Superman, e isso se escala em velocidade também. E é por isso que você vai ver feito dos dois que é bem parecido, como por exemplo, o Superman tem feitos voando até a Muralha da Fonte, a Source Wall, o Darkseid tem a mesma coisa. Então, a velocidade dele é imensurável e ele vai se escalar ao maior peso pesado da DC, que é o Superman. De qualquer forma, a velocidade dele é um bagulho ridículo. E bom, falando um pouco sobre a versatilidade dele, nós vamos ter que fazer uma pequena divisão aqui, porque o cara tem muita habilidade. Então eu vou falar dos principais, né, os poderes mais básicos que ele tem e o que ele usa mais. Eu não vou falar tanto das variações que cada poder tem, mas eu vou falar um pouco sim. Mas enfim, vamos começar aqui pelo mais básico. O poder inicial do Darkseid, por assim dizer, é uma capacidade de absorver todo tipo de energia,
mas ele costuma principalmente absorver força vital, seja ela de deuses, mortais ou até mesmo do próprio universo, já que o Darkseid literalmente consome universos inteiros para se fortalecer caso ele precise. Ele também pode gerar auras defensivas e campos de força que aguentam porradas de pesos pesados do mais alto nível, como o Orion, por exemplo. Ele pode criar ilusões e interagir com coisas imateriais como fantasmas e almas. Ele pode manipular o calor, matéria, energia, magia e mais uma porrada de forças diferentes e mais absurdas, como o tempo e o espaço. Ele também pode projetar a alma dele para fora do corpo e viajar entre dimensões. Além disso, ele é um cara que é completamente fixado na ideia do controle absoluto. Até por isso ele tem essa fixação na equação antivida, que é uma força cósmica de poder infinito que literalmente pode tirar o livre-arbítrio e transformar todo mundo em escravo. Mas assim, por causa dessa fixação dele em controle, é meio que de se esperar que ele seja um telepata extremamente absurdo, já que ele é capaz de criar ilusões e até controlar a mente do Superman e do Caçador de Marte ao mesmo tempo, sendo que o Superman é o cara com a maior resistência mental da DC e o Caçador de Marte é o maior telepata da editora. Então o Darkseid é ridiculamente forte no aspecto mental. Até por isso, ele recentemente sobrepôs a força mental do próprio Espectro numa fusão entre os dois. Mas além disso, a sanção ômega permite que o Darkseid dispare os famosos raios ômegas, um tipo de energia entrópica que se move em velocidades absurdas e fazem curvas para atingir seus alvos desde o básico até uma estrutura atômica mesmo. Mas vai bem além disso, isso porque nós estamos falando de uma força cósmica de poder e não simplesmente de poder bruto. Então vou falar de alguns dos efeitos que esses raios podem ter e eles mudam de acordo com a vontade do Darkseid. Mas assim, ele pode paralisar os alvos dele, ele pode manipular e armazenar formas de vida, como ele por exemplo fez para selar o Super Cyborg. Ele também pode utilizar isso para ressuscitar e curar pessoas, destruir almas, teletransportar a pessoa através do espaço e do tempo e até mesmo apagar alguém da existência, fazendo esse alguém deixar de existir do passado, do presente e do futuro, apagando essa pessoa que foi atingida até mesmo de memórias. Então é como se ela realmente fosse mandada para completa inexistência. Além disso, o Darkseid tem uma caixa materna, que é possivelmente o equipamento mais versátil dos quadrinhos, mas resumidamente ele só usa para viajar entre dimensões e fazer lavagens cerebrais. Mas de longe a coisa mais absurda aqui é a completa imortalidade do Darkseid, porque ele tá pro mal da mesma forma que o Superman tá pro bem. Ambos são antíteses um do outro nesse sentido, e por isso, da mesma forma que o Clark nunca vai morrer independente do que aconteça, o Darkseid nunca vai permanecer morto, porque o multiverso precisa que ele mantenha o equilíbrio do mal. Então ele pode morrer, mas ele pode voltar segundos depois, que inclusive ele já fez isso contra o Espectro. O Espectro matou ele e segundos depois ele estava de pé, porque o universo obriga que ele volte à vida. Além disso, ele tem eons de idade, o que basicamente é difícil de mensurar, mas eu diria que seria algo em torno de bilhões de anos de idade. Então ele é bem velho mesmo, e por isso ele é muito experiente, um ótimo estrategista e também é muito bom em combate corpo a corpo, em marcial mesmo. Mas enfim, eu acho que o que tinha pra falar do Darkseid era isso, mas falando um pouco sobre a equação antivida, que é algo que ele costumeiramente é fixado, ela é uma força de poder literalmente infinito, e o poder básico que o Darkseid busca com ela é a questão que eu falei, de controlar o livre-arbítrio e controlar todo mundo no processo, porque ele tira o livre-arbítrio de verdade. Então, a ideia dele normalmente é essa, mas o Darkseid tem algumas variações que acontecem com o decorrer do tempo, de alguns períodos, então você consegue até mesmo ver ele às vezes lutando ao lado dos heróis, como por exemplo em Mundos em Guerra e na própria Crise nas Infinitas Terras, onde ele ajudou os heróis a enfrentarem os vilões, o Anti-Monitor e o Imperiex Prime. Mas aí são mais exceções mesmo. Via de regra, ele é o vilão e ele só vai ajudar os heróis se ele ganhar algo com isso, como por exemplo no próprio Mundos em Guerra, onde ele utilizou a Égide Entrópica lá para pegar o poder do Imperiex e transformar o aço no Aegis, né, que é a própria Égide Entrópica. E aí era um objetivo dele, não era a bondade do coração, até porque ele não tem essa bondade. Mas enfim, cara, o que eu tinha pra falar sobre o Darkseid é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E bom, comenta aí se você conhecia tudo que eu falei aqui, se tinha algo que vocês não conheciam, alguma informação que você acha que seria interessante eu ter citado, mas eu acabei deixando de fora. Comenta aí. E aproveita também pra falar qual outro personagem vocês querem ver o nível de poder nos próximos vídeos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!